Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente pelo seguinte motivo. Eu falo muito de vocês aqui, para os amigos do canal, sobre as perseguições que a gente sofre, que a mídia alternativa sofre, mas particularmente eu, né? Dos vendidos, dos canalhas que querem prejudicar o trabalho da gente. E às vezes, quando você fala dessa gente, eu acabo não deixando em segundo plano, isso jamais, mas não dando devida importância para você, que é o verdadeiro torcedor do São Paulo. Não essa turminha que quer apequenar o São Paulo cada vez mais, que quer destruir o São Paulo, porque tem interesses na destruição do São Paulo. Mas para você, o recado hoje é para você que tem o sentimento pelo clube, e não é simplesmente pelo fato de concordar ou não comigo, de concordar ou não com a maneira com que eu penso ou como eu vejo o São Paulo Futebol Clube. No vídeo de ontem, no pós-jogo, eu pedi para você comentar e pedi para você, claro, deixar o like no vídeo, que a gente sempre pede, que é uma questão, é uma obrigação que a gente tem que fazer no canal. Eu sei que é chato, mas é uma obrigação porque ajuda demais no crescimento da mídia alternativa. Por isso que eu peço, tem que pedir no começo do vídeo, que eu sempre esqueço também, pedir o seu like, o seu compartilhamento, sua inscrição nos canais, no Barulho Vídeos, no Barulho Jogos. E eu falei para vocês que eu queria saber a opinião de vocês em relação ao jogo de ontem, se eu tava maluco ou não, que eu vi um show de horror, um absurdo. E aí eu decidi hoje esquecer a coletiva do Roger Machado. A gente fala no QG Tricolor, a gente fala das notícias do dia, mais importantes do dia, no QG Tricolor, que começa daqui a pouquinho, 8h30. Eu vou falar também, eu tô indo para São Paulo fazer o programa da TMC, a gente vai conversar sobre o São Paulo lá, as principais notícias, a coletiva, a repercussão. Mas nesse vídeo aqui eu queria pegar os comentários que vocês deixaram no vídeo. Eu consegui ler praticamente quase todos. É porque eles são muito... Porque agora é interessante, deixa eu contar uma coisa pra vocês legal. O YouTube, ele fornece pra você um resumo dos comentários. Basicamente um resumo do que as pessoas estão falando. Às vezes é um resumo bem condizente com aquilo que vocês estão dizendo. Às vezes mais ou menos. Por isso que eu leio os comentários. Não basta só ler o resumo. O resumo às vezes engana. Mas é uma ferramenta que indica um caminho. E quando eu comecei a ver os comentários ontem, o resumo sai bem depois, não sai na hora. Desculpa. Sai bem depois. Quando eu comecei a ver os comentários antes do resumo, tinha uma tendência e depois o resumo confirmou essa tendência. Qual que é essa tendência? Não só a opinião das pessoas em relação ao futebol apresentado pelo São Paulo, não só que concordaram comigo, que foi um show de horror, não só as pessoas confirmando que a competição sul-americana é patética, é constrangedora, muitos dizendo que essa competição devia acabar, porque chega a ser vergonhosa. E muitos também comparando o jogo do PSG com o jogo do Bayern de Munique, falando de Copa do Mundo, porque agora vai ter Brasil na Copa do Mundo, vai ter Alemanha na Copa do Mundo, vai ter França na Copa do Mundo. E eu percebi, vendo os comentários, que eu não sou louco. Eu não sou tão louco assim. Eu assisti vídeo de outras pessoas, assisti determinados comentários de programas de televisão, e eu vi gente não elogiando, mas gente falando que foi bom, beleza, o resultado foi bom, que viram alguma coisa positiva no respeito, opinião, não estou desrespeitando a opinião. Nos comentários do vídeo eu não vi ninguém falando que foi positivo, que teve coisa boa, que teve um rapaz, que eu não sei se eu separei o comentário dele, não lembro, vou ver aqui, que ele falou assim: Barolo, eu acho que eu já me acostumei tanto com esse futebol podre do São Paulo que hoje pra mim foi mais um dia, pra mim, beleza, não, nem incomoda, nem dói mais. E eu acho que isso também, esse tipo de sentimento passa pela cabeça de alguns torcedores. Tipo, isso aí mesmo, São Paulo é isso aí. Eu tô falando isso porque às vezes eu também vou nessa tendência. Quando começa a cair o Tapia, o André Silva fura, quando acontece aquelas atrocidades, você fala, é isso aí. Só que, sinceramente, gente, eu com 56 anos eu não consigo aceitar essa ruindade, eu não consigo aceitar que esses caras vestem a camisa do São Paulo. E isso eu não tô falando nem dessa diretoria, mais uma diretoria nefasta que processa torcedor, que critica. Eu não tô nem falando desses caras, tô falando do futebol mesmo, do prazer ou desprazer que a gente tem de assistir o São Paulo jogar. Então vamos lá. Quero agradecer muito você que comenta, muito você que deixa o like, muito você que assiste
as transmissões pela Rádio Barolo, que você que vai lá conferir o que a gente fala na TMC, te agradeço demais, que participa do QG Tricolor, agradeço muito você de verdade. Você é um amigo e é motivo que a gente faz isso aqui. Tudo que a gente faz é voltado para esse tipo de público, para as pessoas que gostam da gente. O Felipe Ribeiro fala o seguinte: Barolo, a situação chegou ao insustentável. Além dos resultados pífios, agora temos uma diretoria que prefere processar o torcedor a resolver os problemas do clube. Precisamos entender que o nosso apoio no estádio está servindo de escudo para esta gestão incompetente. Se a torcida não parar de frequentar o estádio e não boicotar a audiência dos jogos, nada vai mudar. É o sacrifício necessário pelo bem do futuro do São Paulo. Ou eles sentem o peso do abandono ou continuarão destruindo o clube. Eu fiquei pensando muito no que o Felipe Ribeiro falou sobre essa história de apoio, de o que é apoiar, o que é verdadeiramente apoiar para o bem do clube. Eu acho que o trabalho que eu faço aqui, eu procuro, a ideia, o objetivo é ser bom pro clube. Mesmo criticando, mesmo cobrando, questionando, porque eu acho que tem esse lado bom. Porque se eu fosse um bobo alegre aqui, comemorando tudo, vibrando porque empatou com milionários e elogiando a gestão Casares, Macis, eu seria, além de um bobo alegre, um idiota, eu seria um cara que estaria prejudicando o clube. Enganando você que está aqui, mentindo para você, inventando mil atrocidades para justificar um apoio, a alegria de ver a vibração e a emoção que eu tenho de ver o Tap e o André Silva jogar com a camisa do São Paulo. Eu fiquei pensando muito nisso, velho. Se esse cara não tá certo. Eu não vou mais, eu falo pra vocês, eu não vou mais, não consumo mais, não dou dinheiro na mão pra dessa gente, cancelei meu sócio torcedor, não faço mais. Mas é uma opinião muito pessoal, né? Eu tô vendo que o Felipe Ribeiro pensa muito parecido. O Eduardo Gonçalves fala o seguinte: eu vi vocês na rádio e vi na TV o jogo do Cruzeiro contra o Boca. Os dois times que jogaram em BH também deveriam ser punidos. Cara, acho que esses torneios da Comebol realmente deveriam ser extintos. Não dá mais pra ver isso. Wesley Fischer fala o seguinte: pô, Barolo, vi esse jogo pela Rádio Barolo e só por isso foi risada e divertido, mas milionário é quem não perdeu tempo vendo essa partida. Nem parece que Bayern e PSG, São Paulo e Milionários praticam o mesmo esporte. E o giro do Coronel, até ele ficou biruta nesse jogo. Teve gente que elogiou o Coronel, que achou que ele foi bem pra caramba. Eu achei ele um goleiro esquisitíssimo, juro. O Anderson Moura falou o seguinte: cara, tem um filho de 3 anos de idade que me pediu pra colocar ele na escolinha pra jogar futebol. E assistindo o jogo do meu tricolor, a semelhança entre eles eram nítidas. Parecia um monte de criança que corre atrás da bola, só canelada. Eu fiquei pensando, é igualzinho, não é? Não foi igual um jogo de criança. Já viu criança de 3 anos jogando bola? Não é igual, foi outro em São Paulo. É rapaz, se cai, tropeça, aí o moleque tem cãibra. Foi igualzinho, cara. Eu achei demais esse comentário. O Nauber Santos fala o seguinte: o que é mais impressionante é que os moleques da base entram um jogo desse com esse nível baixíssimo do adversário, sem um pingo de vontade, sem ânimo de fazer nenhuma jogada. O Nauber e outras pessoas comentaram isso também. Nauber, eu acho que não é nem falta de vontade. Eu acho que é falta de qualidade, porque a gente não tem nenhum super talento na base. Eu acho que é falta de personalidade de você ter... bom, eu vou decidir esse jogo, eu vou tentar, pelo menos. Teve um lance, não sei se vocês vão lembrar, teve um lance que o Luca pegou a bola na direita, num contra-ataque, vindo pela direita. E eu na rádio falei, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Aí ele para a bola, vem toda a defesa do Milionários, ele vai voltando pra trás, vai voltando pra trás, vai voltando pra trás. Toca pro Bobadilha, o Bobadilha toca pro Alan Franco, que devolve pro Coronel. Ele tava na área, no bico da área grande, encarando o adversário. Ele para e 10 segundos depois a bola tá nos pés do Coronel. Cara, não é falta de personalidade, não é falta... Eu acho que não é falta de vontade, acho que é medo de errar, acho que é falta de confiança, acho que é o fato de não estar pronto. Eu acho que é isso. Porque não é assim, o menino pode até ter talento, mas não é assim que você usa menino da base. Se ele tivesse sido colocado num time forte, num time cascudo, num time com jogadores capazes, que tem força pra ele, que ele sabe se ele fizer uma jogada ele vai cruzar, vai ter um centroavante bom dentro da área, não o André Silva, talvez ele fosse diferente. Talvez se ele tivesse dentro de campo, alguém com mais experiência dando força pra ele, vai pra cima, tenta a jogada. Mas quem que vai dar força pra ele? O Bobadilha vai dar força pro cara? O Cauli vai dar força pro cara? Você percebe como é complicado? O Ivan fala o seguinte: Barolo, o Rafael com cãibra foi constrangedor.
Esse jogo foi de sangrar os olhos. Isso que jogaram hoje não é futebol. E o pior é que a transmissão da ESPN enaltecendo esse empate ridículo, como se estivéssemos empatando com o PSG em Paris. Realmente é cada vez mais frustrante acompanhar o São Paulo Futebol Clube. Ivan, eu peguei o seu comentário aqui para encerrar, porque eu queria falar uma coisa para vocês também. Vocês têm que entender que as emissoras que possuem os direitos de transmissão, elas jamais vão falar o que eu falei ontem no vídeo de pós-jogo. Jamais vão falar. Eles não, porque isso, se você faz... Imagina se tem um comentarista da ESPN, que é dona de transmissão, a Globo, o site da Globo, dos comentaristas do site da Globo. Você imagina se tem um comentário como o meu no pós-jogo de ontem. Primeiro que eu ia ser mandado embora. Primeiro, fácil, ia ser mandado embora. Porque você está depreciando o produto da sua emissora. Isso é minha orientação. Eu trabalhei em televisão 30 anos. É uma orientação que você tem. Não fala mal. Não fala mal. Dificilmente você vê um comentarista falar que o jogo tá feio. Ah, o jogo tá pegado. Ah, o jogo tá muito disputado. Ah, tal time está competindo. Porque ele não pode falar que o jogo tá de sangrar os olhos. Não pode. E ele pode perceber, eles procuram, e até uma maneira de também, eu entendo, juro que eu entendo, porque se você narrar o jogo de ontem, por exemplo, como ele foi, o cara que tá em casa, ele desliga a televisão. Ele desliga a televisão. Eu só não desligo porque eu trabalho com isso. Senão eu teria desligado. No primeiro trupicão do André Silva, eu desligava a televisão. Então eles vão enaltecer, eles têm que, é o trabalho deles, eles têm que enaltecer isso. É claro que quando você pega a transmissão lá do que eu digo que é dos jogos da Champions, que o que tem de você já percebeu? Olha, vai entrar, olha, ele tá jogando, não sei, Eu até falo de vez em quando, mas eles falam de uma maneira insuportável, a transmissão do eu brinco. Agora o cara vai entrar, agora o cara cruzou na bola, a torcida tá fazendo barulho, Na transmissão da Champions League, por exemplo, o jogo é legal, o jogo é bom. Então não tem os caras gritando, te amo, Champions League, porque é empolgante. O cara não precisa forçar um entusiasmo com um jogo que foi 5-4. Ele não precisa forçar, aliás, tem que segurar um pouco, às vezes é meio exagerado. Mas num jogo de Sul-Americana, num jogo horroroso como foi Milionários e São Paulo, Milionários e Cagalhudos, que meu amigo meu falou, como você tem que, na transmissão, você tem que enaltecer alguma coisa, você tem que falar... hoje na Champions League a bola também era branca. Você tem que falar alguma coisa. Então eu, sinceramente, não critico esses caras. Assim, não é uma eu não faço uma crítica. O cara tá lá na transmissão, tem o direito de transmissão, ele vai falar. Por exemplo, eu vou na rádio que transmite os jogos também, mas eu não vou falar que foi bom. Foi bom pra caramba, posso, um jogaço. Eu posso elogiar a transmissão da rádio, mas falar que o jogo foi bom, eu não vou. Por isso que esse trabalho que eu faço aqui, que muita gente faz, é legal, porque a gente é verdadeiramente independente. O jogo do São Paulo não precisa ser... Eu não preciso falar que o jogo foi bom pra você me assistir. Eu não preciso falar que o jogo foi bom. Eu não preciso mentir pra você. Eu não preciso... Primeiro porque eu não tenho nenhum interesse. Porque tem gente que mente porque tem interesse, quer ganhar pulseirinha pra entrar no camarote, quer ter privilégio, quer ter ingresso. Isso aí, então vai ter que falar bem. Eu não tenho... rabo preso. Então, não interessa. Se eu achei o jogo feio, eu vou falar que o jogo foi feio. Se eu achar que o jogo foi bonito, eu vou falar que o jogo foi bonito. Mas eu entendo. Você tá transmitindo o jogo. Se você falar a realidade, o cara que tá assistindo desliga a televisão, cancela a assinatura. Pô, o cara vai falar, pelo amor de Deus, não vou pagar pra ver isso aí. Vou pagar um stream pra ver Sul-Americana? Eu pago porque eu sou obrigado, pra ser sincero. Mas é isso, eu entendo perfeitamente. E pra encerrar, o Fábio Pérez falou o seguinte, só pra me dar uma risada. O Coronel não lembra o Jandrei e o Tapia já está entre os piores que eu vi com a camisa do São Paulo. Já pode sentir saudades do saudoso Nicão? Cara, e aí, toda vez que tem um jogo assim, o pessoal começa a lembrar os jogadores que passaram pelo São Paulo recentemente. Teve gente com saudade do Pablo, saudade do Trellis. Cara, quando que a gente imaginar que vê o André Silva, o Tapia, a gente ia ter saudade do Pablo. O Pablo era muito melhor que esses caras. O Pablo era tenebroso, era pereba selo master, mas era 1000 vezes melhor que esse Tapia, que André Silva, 1000 vezes melhor.
E aí também o pessoal falando que o caramelo do Ferreirinha fugiu de casa ontem. E eu falei, até esqueci de falar no vídeo. Pra mim, o caramelo do Ferreirinha cavou um buraco na porta. Enquanto eles estavam jogando, cavou um buraco na porta, fugiu, passou na casa do André Silva, cavou um buraco e roubou o caramelo. O caramelo do André Silva também fugiram, porque os. Ai, meu Deus do céu, só rindo pra não chorar. Você acha que você vai ver um comentário desse na TV que tem direito de transmissão do jogo? Não vai, velho, você não vai. Ó, prestigia o pessoal do Gringo também, tá? Do aplicativo que te ajuda com as multas, que ajuda com o licenciamento e PVA. O link dele está na descrição do vídeo e você entra em contato, faz a sua consulta do seu carro, da sua carta de graça, que eles são parceiros oficiais do Detran, e aí você vê. Se tiver BO, eles te ajudam, parcela um monte de vezes para você pagar com tranquilidade e resolver esse problema de carta. É uma dor de cabeça, pode dar um problema seríssimo caso você se envolva no acidente. Então deixa tudo reguladinho, deixa o seu IPVA em dia, seu licenciamento em dia, zera essas multas, zera a sua carta para você poder dirigir tranquilo. E o pessoal do Gringo, parceiro oficial do Detran, te ajuda e te dá uma força na hora de pagar essa conta, porque geralmente, dependendo do seu BO, nunca é barato, tá? Meus amigos, ó, falei tá vendo? Mas eu acho que foi o primeiro do vídeo, o segundo, não foi o 450. Fiquem com Deus, ó, tem QG tricolor, daqui a pouquinho, eu vou chegar um pouco atrasado e tô indo pra São Paulo a participar do programa da TMC. Fiquem com Deus, obrigado mais uma vez pela sua parceria, pela sua confiança, pelo seu prestígio e principalmente pelo seu apoio, porque eu confesso pra vocês, e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, a gente precisa muito do apoio de vocês, de verdade, a gente precisa muito do apoio de vocês. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau.